Pai do Senhor, povo de Deus, que alegria poder voltar a Luiz Eduardo. Hoje foi muito corrido. Nós saímos de Brasília após um culto pela manhã. Chegamos agora há pouco, mas chegamos bem. Eu quero bendizer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Edivan, a sua casa. E estando aqui em Luiz Eduardo, ele é o meu pastor. E é uma honra poder servir ao Comadilém mais um ano. A todos os obreiros, pastores, missionários, Deus abençoe a vida de vocês. Quero parabenizar as irmãs, também bendizer a Deus pela vida dos amigos que nós temos aqui. E é bom rever aqui o Caleb, que ministrou a palavra, um amigo, Deus abençoe. Está também na companhia dos amigos Obed e Tainá. Deus abençoe vocês. Quem trouxe Bíblia, por favor, pegue-a e se coloque de pé, por gentileza. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Versículo de número 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 13. Deus abençoe Aquiles. Deus abençoe o Éden, está por aí também. Se você encontrou, diga glória a Deus. Diz assim, segundo livro de Samuel, capítulo 6, e o versículo 13 a seguir. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. E assim, subindo, levavam Davi e todo o Israel a arca do Senhor, ao som das trombetas e com muito júbilo. E você diz amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Olhe para cá. Desde o princípio, Deus, após criar e formar o homem, busca se relacionar com o homem. O que é interessante é que quando Deus forma o homem, Deus assopra em suas narinas e põe dentro do homem o espírito de vida, um elo de conexão do homem para com ele. Antes do pecado, diz o texto sobre um desses dias, Deus, na viração do dia, desce para se relacionar com o homem. E em um desses momentos, quando Deus desce para se relacionar com o homem já havia cometido pecado. Se escondeu na tentativa de não falar com Deus naquele dia. A partir daí, o homem passa a haver um bloqueio, uma separação. A única coisa que faz separação do homem para com Deus é o pecado. O relacionamento do homem para com Deus estava trincado. Deus permanecia no mesmo lugar,
Mas por causa do pecado, o homem não tinha mais esta conexão direta. Ao passar do tempo, depois do dilúvio, Deus, quando levanta Moisés para libertar o seu povo do Egito, no processo da peregrinação, disse Deus a Moisés: para me relacionar com o meu povo, eu não posso mais descer na viração do dia, mas eu quero, Moisés, que você construa um tabernáculo. Divida o tabernáculo em 3 ambientes, e no principal ambiente, chamado de Santo dos Santos, coloque um objeto chamado Arca da Aliança. No livro do Êxodo, Deus vai dar a Moisés a planta da Arca da Aliança e vai revelar qual é o objetivo dela e o que ela tem a ver com o seu relacionamento com o homem. Deus vai dizer a Moisés: da madeira de acácia, uma madeira cheia de nós, uma madeira complexa, eu quero que você faça uma espécie de caixa retangular. A madeira não é das melhores, porém, o que importa é o que vai cobrir a madeira. Tome ouro e revista toda essa caixa de ouro. Quando a caixa estiver pronta, Moisés, eu preciso que você pegue 3 elementos. Me ajude a pregar. Quantos elementos? Muita gente para pouco 3. Quantos elementos? O primeiro elemento, Moisés, que eu quero que você tome são as tábuas da lei. É bem verdade que as tábuas da lei que Deus orienta Moisés a colocar do lado de dentro da arca não são as tábuas que foram escritas pelo dedo de Deus, visto que estas, o próprio Moisés, irado ao descer do monte e ver que o povo havia feito um bezerro de ouro, Moisés quebrou as tábuas. Essas tábuas que Deus orienta Moisés a colocar do lado de dentro da arca são as tábuas que o próprio Moisés escreve após Deus ditar o decálogo ou os 10 mandamentos. Deus diz a Moisés: coloque essas tábuas dentro da arca. O segundo elemento que Deus orienta é a vara de Arão que floresceu. Haja vista que quando Deus escolhe Arão para ser o sumo sacerdote, houveram muitos questionamentos pelo fato de Arão ser parente de Moisés e parecer de longe que havia ali um nepotismo diante da escolha do sumo sacerdote. Porém, Deus mandou que um representante de cada tribo, olhe para cá, tomasse um galho seco e enterrasse num dia e retornasse no dia seguinte, e o galho seco que florescesse com folhas de amendoeira, este seria o sinal de que era o escolhido de Deus. Da noite para o dia, volta Moisés com o povo, e quando retiram os galhos secos que foram enterrados, diz o texto que a vara que Arão, representando a tribo de Levi, enterrou, diz o texto de que quando puxa a vara, que era um galho seco, haviam folhas, flores e o fruto da amêndoa. Foi o sinal de Deus dizendo: este é o homem que eu escolhi para o exercício tão importante. Pegue a vara de Arão que floresceu e coloque também do lado de dentro da arca. O terceiro elemento que Deus orienta a colocar é um pote de maná. O que é interessante lembrar é que durante a peregrinação, em um dado momento, quando o povo começa a sentir fome no deserto, e Moisés clama ao eu sou o que sou, o Senhor ordena que todos saiam na porta da tenda durante a manhã e recolham do alimento que ele proverá. Ninguém imaginava qual seria o tipo de alimento. Talvez alguém imaginava alguma coisa muito comum entre eles, mas de repente pela manhã eles começam a recolher
uma espécie de alimento que eles não conseguem identificar, e eles começam a dizer: o que é isto? E a palavra maná acaba sendo traduzida por este termo: o que é isto? E Deus vai dar a orientação: todos os dias, repito, todos os dias, vocês vão colher na porta de casa. Repito, vocês vão colher na porta de casa. Não precisa caminhar, é na porta de casa, todos os dias. O maná será a minha provisão para vocês. Pela manhã, recolham. Agora tem um detalhe: eu não quero que vocês guardem para o dia seguinte. Senhor, mas e se no dia seguinte não tiver? Eu preciso que vocês entendam que durante a peregrinação do deserto, eu sou o que sou. Eu preciso que vocês aprendam a viver na minha inteira dependência. O que Deus está ensinando a Moisés e ao povo vocês não dependem de Moisés, vocês não dependem de Arão, vocês não dependem dos homens que lideram vocês. Eu os coloquei para vos guiar, mas a dependência de vocês precisa estar inteiramente em mim, porque eu sou o que sou. Glória a Deus. Então Deus vai dizer: não guarde o maná. Se vocês guardarem o maná para o dia seguinte, aquilo que é tão saboroso hoje perderá validade amanhã. Aquilo que é tão gostoso hoje perderá o sabor amanhã e apodrecerá. Porque agora Deus está dizendo a Moisés: pegue um pote de maná e guarde dentro da arca da aliança. Guarde na caixa. Ora, se o próprio Deus disse que se guardasse apodreceria, não é interessante perceber Deus pedindo para guardar maná dentro da caixa? E o que é mais interessante ainda é que o maná da arca não apodrece, porque a proposta de Deus não é guardar para consumir, mas é guardar para lembrar de que no deserto, quando a fome bateu, o Deus provedor proveu um alimento que a terra não produz. Glória a Deus. 3 elementos: as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o pote do maná. Deus disse: agora, Moisés, prepare a tampa, faça a tampa de madeira, e essa tampa será recoberta de ouro. Olhe para cá. E em cima da tampa, eu preciso que você ordene para que venham esculpir 2 querubins, que não tenham emendas. Eles precisam estar ligados na tampa e com as asas totalmente coladas, de ouro. Essa tampa será chamada de propiciatório. Senhor, e depois que eu colocar a tampa com os 2 querubins esculpidos de ouro, que não possuem emendas, o que o Senhor vai fazer? Moisés, a partir de agora, eu estarei pronto para me revelar de novo. Em alguns momentos específicos, quando o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, eu me revelarei na tampa. Eu fiquei parado diante disso, porque Deus manda guardar as tábuas, Deus manda guardar a vara de Arão que floresceu, Deus manda guardar o pote de maná, mas Deus não se revelava dentro, Deus se revelava na tampa, do lado de fora. A glória de Deus era tão terrível que um dia esta glória sai da tampa e vai para o rosto de Moisés, e tiveram que colocar um pano de linho, porque quem olhava para Moisés conseguia ver apenas um brilho muito forte da glória de Deus. Isso é interessante, porque a glória se revelava fora da caixa, não dentro. Os querubins, olhando para dentro da caixa, viam as tábuas que representavam a lei, a vara de Arão que representava o sacerdócio, e viam um pote de maná que representava o Deus que é provedor em todos os momentos da nossa vida. Só que Deus se manifestava na tampa do lado de fora. Por isso é que a arca da aliança passou a representar a presença de Deus, passou a ser a representação de Deus. Olhe para cá e não perca que eu começo a pregar agora. É tão uma representação de Deus que diante do episódio do Jordão, Josué disse: atenção a toda a congregação, nós vamos
preparar um a um, nos santificarmos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Josué, e por que Deus fará maravilha no meio de nós? Explico, porque os levitas ou sacerdotes irão na frente carregando a arca da aliança, que é o símbolo da presença de Deus. Atrás virão os levitas tocando seus instrumentos e cantando, e nós iremos vir logo após andando. Quando a arca da aliança carregada pelos sacerdotes entrarem na beira do rio, o Deus que deu a lei, o Deus que constituiu o sacerdócio e o Deus que é provedor, fará as águas do rio Jordão secarem para que passemos a pés enxutos. Josué, então quer dizer que nós só vamos passar porque a arca vai na frente? Sim. Se a arca for atrás, o rio não seca. Se a arca for no meio, o rio não seca. Mas se a arca estiver na frente, o rio precisa secar, porque a arca é a representação de Deus. Rafael, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo que você for fazer, a arca que representa a presença de Deus precisa estar na frente. Vai casar, a arca na frente. Vai abrir uma empresa, a arca na frente. Vai fazer missões, a arca na frente. Vai dirigir igreja, a arca na frente. Vai cantar, a arca na frente. Vai pregar, a arca na frente. Vai viajar, a arca na frente. É a arca na frente e a provisão descendo. É a arca na frente e Deus se manifestando. Olhe para alguém que está do seu lado e por favor me ajude a pregar. Diga: se a arca não vai na frente, nada dá certo. Perceba que a arca vai na frente, o rio seca, a história avança. E quando a história avança, todos os momentos de guerra, me ajude que eu estou me sentindo um pouco só. Todos os momentos de guerra, todos os momentos de quê? A arca precisava estar na frente. Se a arca fosse na frente, levada nos ombros dos sacerdotes, era um sinal de que a guerra já estava com o resultado garantido. Quando eles iam para a guerra, debaixo da direção de Deus, e com a arca no ombro dos sacerdotes, eles já saíam cantando: a vitória é nossa, a vitória é nossa. Alguém dizia: mas o inimigo é poderoso, mas a presença vai na frente e a vitória é nossa. Lá vai o povo. O tempo passa e o problema é que as gerações que vão chegando depois passam a não valorizar da maneira correta a presença de Deus representada na arca. Diz o texto sagrado que durante os dias do sacerdote Eli não houve uma valorização da arca pelos seus filhos, a ponto de, em um determinado momento, e comece a redobrar a sua atenção, eles irem para uma guerra confiando na força do próprio braço, perderem o primeiro round da batalha. Aí eles caíram a ficha e disseram: vamos voltar e vamos pegar a arca da aliança, porque eu percebi que só tem vitória na guerra quando a arca vai na frente. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, voltam até Siló, tomam a arca da aliança e dizem: agora vai dar certo, a vitória vai chegar. O problema é que eles não honraram a presença de Deus e agora querem que a presença de Deus dê vitória na arca. Deixa eu começar a liberar umas verdades que o Espírito Santo gritou na minha alma. O problema de algumas guerras perdidas por nós é que nós paramos de honrar a presença como deveria e passamos a tratar a presença como um amuleto. Diante das nossas crises, queremos que a presença nos dê vitória. Diante das nossas guerras, queremos que a presença nos dê vitória. Mas deixa eu te contar um segredo: só há vitória pela presença na crise se você honrou ao Senhor ao longo da sua trajetória da vida e honrou a sua presença. O problema é que Ofni e Finéias não honravam a presença. Quando eles carregam a arca, eles perdem a batalha com a arca. Alguém de longe vai dizer: parece que a arca perdeu o poder. Não, é quem carrega a arca que não a valoriza como deveria. Alguém de longe vai dizer: parece que Deus não tem mais poder na guerra. Não, Deus é o mesmo, a presença é a mesma, a arca é a mesma. E qual é o problema? É que quem está levando não honra como deveria, não adora como deveria, não celebra como deveria, não reverencia como deveria. Esse é o problema. Eles perdem a batalha e pior, eles perdem a arca.
Os filisteus tomam a arca. E quando os filisteus levam a arca para o seu território, levam para o templo de Dagon, na cidade de Asdod. Você me ouve? Diga amém. Colocam a arca de frente à imagem de escultura de Dagon e vão dormir dizendo: capturamos Deus, nós prendemos Deus. O Deus de Israel está sujeito a Dagon. O problema é que durante a madrugada, enquanto eles dormiam, um barulho esturrecedor se ouviu. Correram os sacerdotes de Dagon para o templo. Quando abriram a porta do templo de Dagon, a imagem de escultura de Dagon gigantesca estava tombada de frente para a arca da aliança. Se assustaram, mas eles começaram a pensar: meu amigo Obed, parece que deu um vento forte. Levantaram a estátua de novo, se certificaram de que ela estava fixa e presa, voltaram a dormir e o barulho aumentou. Quando retornam ao templo, prepara para você vir no glória comigo, que abrem a porta do templo de Dagon uma segunda vez, a estátua não só estava caída, mas a cabeça estava para um lado, o tronco estava para o outro e os pés estavam para outro lado. Eles se assustaram, só que eles não conseguiram entender que diante da presença de Deus não há homem, não há estátua, não há imagem que fique de pé, porque todos os joelhos devem se dobrar e toda língua deve confessar que só o Senhor. Levante a sua mão direita comigo se você veio para dar glória para Ele, e só se você reconhece que só Ele é Senhor, abra sua boca e libere o grito de glória mais alto dessa noite. O problema dos filisteus é achar que Deus se submete a ele e aos seus deuses. Eles retiram a arca de lá de dentro porque entenderam que foi prejuízo. Pegaram a arca e levaram para um lugar chamado Ecrom. Não contaram do que aconteceu no templo de Dagon. Em Ecrom, olhe para cá, um problema grave acontece. Muita enfermidade começa a se estabelecer. Então o povo de Ecrom disse: olha, nós estamos com medo dessa arca. Estão dizendo que é a presença de Deus, do Deus de Israel. Deu medo. Sabe o que eles fazem? Eles preparam um carro novo. Eu conto até 3 e você grita: carro novo. 1, 2, 3. Cheio de vacas que há pouco tempo haviam dado à luz a alguns bezerros. Atente a isso que é importante, por favor. E por que eles pegam vacas que recentemente deram à luz a alguns bezerros? Porque eles tinham uma crença. Quando colocam as vacas para puxar o carro novo, e especificamente vacas que recentemente deram à luz a bezerros, eles tinham uma crença de que se as vacas voltassem para onde os seus bezerros estavam, Obed, é porque a arca tinha que ficar em Ecrom. Porque as vacas normalmente, depois que dão a luz aos seus bezerros, elas querem proteger, querem estar perto. Então eles entendiam em Ecrom: se elas voltarem, a arca é nossa, Deus é nosso, vai dar tudo certo. Agora, se as vacas abandonarem os bezerros e forem na direção de Israel sem ninguém apontar, é porque não tem jeito. A arca é de Israel, a presença é para Israel, a unção é para Israel. Repare bem comigo aqui. Prepararam o carro, colocaram as facas, colocaram a arca em cima e se afastaram. De repente, eles estão esperando. De um lado, tem alguém dizendo: vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Do outro, tem alguém dizendo: estou preocupado, porque não tem GPS e a vaca está saindo e pendendo para o lado de Israel. Estou preocupado porque a vaca está abandonando o bezerro para levar a arca para Israel. Que mistério é esse? De repente, as vacas começam a fazer barulho e caminhar em direção a Israel. Os filisteus começaram a dizer: não tem jeito, a presença não é para qualquer um, a presença não é para quem vive de qualquer jeito, a presença é para o povo que tem aliança com Deus. Sabe o que me intriga? Não sei se você vai dar glória, mas eu vou falar. É que até as vacas sabem para onde conduzir a presença.
E eu vejo uma geração que está se perdendo e não sabe mais como carregar a presença. Até as vacas fazem barulho enquanto carregam a arca. E eu estou preocupado porque a minha geração que carrega Deus dentro não está conseguindo fazer barulho de adoração. Não estou entendendo mais nada. Está ficando complicado. Porque no tempo da arca da aliança, Deus revelava fora. No tempo da nova da aliança, Deus revela dentro. Você tem uma oportunidade que muitos israelitas, que muitos hebreus queriam ter. É Deus revelando dentro. É o Espírito Santo morando em você. Porque é que você entra e sai de um congresso como esse e não consegue liberar uma adoração e um sacrifício mais intenso. Deixa eu ver quem veio para entregar sacrifício essa noite. Me ajuda a pregar que eu estou caminhando para o texto. Dá uma cutucada em dois aí perto, senão você vai pagar a cantina após o culto. E fala assim, vamos melhorar, porque até as vacas sabem carregar a presença. Lá vai as vacas, carro novo, e as vacas levando, fazendo barulho e levando. Chegaram a Bet-Semes, um território que já deveria compreender sobre a arca. Olhe para cá. E em Bet-Semes, quando a arca chega, os moços que recebem o carro sem piloto, com as vacas fazendo barulho e puxando a carroça levando a arca. O pessoal que recepciona disse, o que é isso? O outro disse, é a arca. Eles disseram, vamos fazer uma coisa que ninguém teve coragem de fazer? Tenha medo. Quando alguém falar que vai fazer uma coisa na presença que ninguém teve coragem de fazer, isso dá problema. Sabe o que eles fizeram? Eles disseram, vamos abrir a tampa. Olha para cá. Vamos abrir a tampa. Colocaram uma mão na tampa do propiciatório, abriram. Quando abriram, morte. Morreram enquanto tentaram fazer o que ninguém tinha feito. O luto toma conta de Bet-Semes e eles rapidamente organizam uma caravana e levam a arca para um lugar chamado Kiriat Jearim, para a casa de um homem chamado Abinadab. 20 anos a arca na casa de Abinadab. E não há um registro de mudança de nada. Até que Davi resolve assumir o trono por ordem de Deus. E muita gente diz, Caleb, que a primeira coisa que Davi fez foi ir buscar a arca. Mas quando a gente começa a ler o texto, a gente percebe que antes de buscar a arca, ele tomou Jerusalém de volta. Preparou Jerusalém. Porque o problema não é buscar a arca, mas buscar a arca para colocar onde? Então antes de buscar, ele arruma a casa. E diz, agora vamos lá. Reuniu uma grande multidão. Um número de 30 mil pessoas. Quantas mil pessoas? 30 mil. É muita gente. E Davi disse, hoje a gente vai buscar a arca de volta. Chega de uma Israel sem arca. Vamos buscar. 30 mil pessoas. Está cheio ou não está o culto? Me ajuda, está cheio ou não está? Está lotado ou não está a igreja de Davi? Quando chegam em Kiriat Jearim, vai vendo. Saudaram Abinadab. Abinadab está feliz, o rei na minha casa. Davi disse, vim buscar a arca. 20 anos que essa arca está aqui, está na hora de pegar de volta. Davi diz, atenção congregação. Tinham 30 mil pessoas. Davi disse, atenção congregação. Quero ouvir de vocês. Olha para cá e não perde isso. Quero saber como vocês querem levar a arca de volta. Aquiles, tudo começa a dar problema aqui. Quando Davi, ao invés de perguntar ao dono da arca, Davi decide perguntar ao povo. Me ajuda. Davi perguntou a Deus ou ao povo? O povo disse, Davi, é muita gente. Se for levar do modo tradicional, vai demorar. Porque a gente não imita o pessoal de Ecrom? Como assim? Ouvi dizer que eles fizeram um carro novo. Colocaram uma arca em cima. E de forma veloz, as vacas iam na frente, levando a arca. Davi disse, é isso que vocês querem? É? Lá vai. Começou tudo errado. Porque Davi, ao invés de perguntar a Deus como Deus quer o culto, perguntou ao povo como o povo queria cultuar. Qual é o problema nisso, Rafael? É que quem está de fora vai dizer, a igreja de Davi está cheia. Tá. Mas a igreja que está cheia
já não quer mais fazer o que Deus estabeleceu desde o princípio. E o que foi que Deus estabeleceu? Era mais ou menos assim: sacerdotes com um varal feito de madeira de acácia nos ombros, a arca da aliança a 7 metros atrás, sacerdote a mais 7 metros atrás, 6 passos para, sacrifica, levanta, 6 passos para, sacrifica, levanta, 6 passos para, sacrifica, levanta. Alguém diz: isso aí já está saturado, esse negócio já está muito antigo, esse negócio está muito tradicional, Davi. E vocês querem o quê? Davi precisava entender que não é o que o povo quer, é o que Deus quer. Não é o que o povo quer, é o que... Eu vou falar, vocês me conhecem. O maior problema da nossa geração é que estamos começando a fazer culto para o povo. O que o povo gosta, o que o povo quer. Começamos a escolher, e eu digo isso como líder que sou, pregadores que o povo querem, cantores que o povo querem. Paramos de perguntar a Deus: e o que o Senhor quer? E o que o Senhor quer? Porque o culto não é para o povo, o culto é para Deus. É porque dele, por ele, para ele, que são todas as coisas. Tem alguém comigo nesse pavilhão para dar a ele glória? Rafael, mas é que do modo que Deus estabeleceu não enche mais. Esse negócio de sacrifício, 6 passos para... Davi, isso aí não dá, vamos fazer um carro novo. Davi disse: eu acho que vocês estão certos, vamos manter a igreja cheia e vamos ouvir o povo. O problema é que estão levando a presença no carro novo. Sim, estão levando. Estão fazendo festa? Estão fazendo festa. Cantando? Estão cantando. Tocando? Estão tocando. Davi está bailando, está festa? Está bailando. Só que tem um problema: culto do carro novo não é bíblico. E aí a gente vai arrumar um problema. Porque não é porque o povo está se alegrando que é bíblico, não é porque o povo está cantando que é bíblico, não é porque alguém resolveu falar na internet que é bíblico, não é porque estão levando de carro novo que é bíblico. Deus estabeleceu qual é o modo de culto e qual é. Andou 6 passos, sacrifício. Culto sem sacrifício não é culto, culto sem entrega não é culto. Lá vai o carro novo. De repente, deixa eu pôr uma vírgula aqui, porque tem alguém que pergunta: por que é que o pessoal não quer mais se entregar a Jesus? É porque a gente começou a fazer culto de carro novo, levar a presença assim, de todo jeito, com muita velocidade. E aí o pessoal não está enxergando mais diferença. Aí quem está de fora não entende mais: isso aqui está parecendo mais um show do que um culto, então está muito igual. Deus não nos chamou para viver inovando, mas nos chamou para viver renovando. Renovação é diferente de inovação. No meio da jornada, quem me ouve ainda, diga amém. Então, com coragem. No meio da jornada, chegam a um lugar de nome Eira de Nacon. Sabe o que significa Nacon? Lugar onde as coisas caem. O problema do culto do carro novo, Obed, é que quando chega no lugar onde as coisas caem, não permanece de pé. Chegando na Eira de Nacon, diz o texto, que os bois tropeçaram. Que engraçado, boi tropeçando. Parece até que foi Deus que botou o pé assim, ó. Põe na minha conta. É como que Deus estivesse do trono dizendo assim: não, Davi, eu estou vendo que se você continuar assim, você não vai parar. Então deixa eu parar com isso para você lembrar como é que faz. Porque tem momento que se Deus não nos parar, tem momento que a gente está tão envolvido na ideia que a gente estabeleceu, que se Deus não nos parar, sabe-se lá onde vamos parar. Os bois tropeçaram. O filho de Abinadab, onde a arca ficou 20 anos.
vinha do lado. Deixa eu pôr uma vírgula aqui. Minha amiga Tainá, a arca ficou 20 anos na casa dele. Ele sabia que não podia tocar. Somente quem fosse da tribo de Levi, sacerdote, poderia estar tão próximo dela. Ele sabia. 20 anos a arca em casa. E ele não aprendeu a reverenciar o Deus da arca. Fique triste comigo não. Vocês sabem que eu sou gente boa. Mas tem gente que já tem 20 anos de crente e não aprendeu a reverenciar a presença ainda. Quando os bois tropeçam, o texto diz que a arca balança. E o Uzá diz, deixa eu entrar para a história. Eu vou ser o homem que segurou Deus. Colocou a mão. É o texto que diz que quando ele coloca a mão, Deus abriu um buraco de dentro para fora. E ele morre no lugar. Pensa comigo, uma festa acontecendo e de repente alguém morre do lado da presença, do lado da arca. Davi gritou, para a festa! Parece que Deus não quer a arca de volta. Alguém disse, e agora Davi? Agora dispensa todo mundo, acabou o culto, acabou a festa. E a arca? Bate na porta do geteu, chamado Obed-edom, e manda ele guardar. Quando der certo a gente volta. Davi vai para o palácio, tranca no quarto e diz, Deus, o que é isso? Acabei de assumir o reinado, fui buscar a tua presença, e o Senhor faz isso comigo. Deus, eu só fui buscar a tua presença. Deus, eu só queria trazer a tua presença. Eu acho que se Deus pudesse responder a Davi, diria para Davi, o problema não é buscar, o problema é não aprender a respeitar que eu sou um Deus santo, e que quem se aproxima de mim precisa viver uma vida de santidade. O problema não é buscar, tem muita gente buscando. O problema é aprender que para servir a Deus precisa abandonar o velho homem e se submeter às vontades de Deus e ser uma nova criatura. Vou falar, Deus, eu vou falar. A grande questão é que se tornou muito legal ser crente. Até a Rede Globo se dobrou e volta e meia tem um crente lá. Eu sei que está gravando, põe na minha conta. Está tão legal que até os ateus estão começando a ouvir música cristã. Tá legal ser crente, tá legal ser gospel, tá legal ser evangélico, virou moda. O problema é que tá tão legal que estão invertendo os princípios principais do evangelho. Como assim, Rafael? O pessoal está dizendo que basta eu chamar alguém, ora por mim, e eu continuo fazendo as mesmas coisas, mas eu começo a dizer, eu agora sou evangélico. Continua na mesma prática de pecado e diz, não, eu sou evangélico, não preciso congregar, a igreja sou eu quem disse. A Bíblia, que é o manual de fé, diz que quem quiser seguir a Jesus, tome a sua cruz, negue a si mesmo. Se Deus pudesse responder a Davi, diria, não é só buscar, Davi, mas Deus fica calado. 3 meses, Deus calado, e a arca na casa de Obed-edom. De repente, alguém bate na porta do quarto de Davi. Rei, corre! O rei sai, o que foi? Tem uma notícia para te dar. Que notícia? O senhor não sabe, esses 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, aconteceu um mistério tão profundo. O quê? Eu estou ouvindo boatos de que a bênção de Deus tomou conta da casa, da vida, da família. Tudo foi mudado, transformado. Porta que estava fechada abriu. Gente doente foi curado. Gente depressivo foi liberto. Era para você melhorar esse glória. Foi só a presença entrar. Davi entra em conflito. Que mistério é esse? Que a arca passou em Asdod, e a imagem de Dagon foi lançada ao chão e gerou espanto. Que mistério é esse? Que a arca passou em Ecrom e teve gente morrendo. Que mistério é esse? Que a arca passou em Bet-Semes e gente morreu. Que mistério é esse? Que quando a arca foi roubada, Eli caiu da cadeira e morreu. E em apenas 3 meses, na casa desse homem que nem faz parte do nosso povo, a bênção entrou. Que mistério é esse? É simples. É porque onde a arca entra e alguém entende quem é Deus, Deus começa a tratar, trabalhar, operar
operar, realizar, fazer. É só você entender quem é Ele. É só você se render e começar a declarar: eu sou pecador, mas na minha vida tem um Deus que é santo, um Deus que perdoa, um Deus que ama. Esses dias eu perguntei a um pastor: como que você está, Obed? Ele disse para mim assim: estou feliz com Jesus e Ele feliz comigo. Eu disse: não entendi. Eu já ouvi muita gente responder: estou feliz com Jesus. Ele disse: é porque eu comecei a pensar que tem muita gente feliz com Jesus, mas será que Jesus está feliz com tanta gente? Davi disse 3 meses. Vamos lá. Alguém gritou de lá: Davi, 30 mil de novo? Não. Não vai encher o culto dessa vez? Não. Chama quem? Só os sacerdotes. Pensamento meu: um marceneiro encosta: Davi, vamos fazer um carro novo? Davi diz: está repreendido. Nunca mais eu invento moda. Eu não quero saber o que o povo quer, eu quero saber o que o Deus da arca quer. Deus! Cansei de ouvir o povo para agradar, quero saber o que o Senhor quer. Deus gritou: é só fazer o que eu deixei registrado no manual. É só obedecer o que está escrito e está tudo bem. O Senhor não quer carro novo, nem velho. Não mexe com isso. O Senhor não quer 30 mil. Se tiver 2 ou 3 no meu nome, já está bom. Então o Senhor quer do jeito que o Senhor estabeleceu. Vamos lá, sacerdotes. Pega as trombetas. Oh, glória. Levitas, vamos comigo. Parece que eu vejo a marcha subindo para a região de Ecrom. No lugar onde as coisas caem, Davi está subindo para recomeçar. No lugar onde as coisas caem, Davi está subindo para recuperar o que foi perdido. No lugar onde as coisas caem, Davi está subindo para viver um recomeço. No lugar onde as coisas caem, Davi está subindo para viver uma restauração. Tem gente já entendendo aqui. Sabe o que está acontecendo aqui? Está cumprindo-se um texto que ainda demorariam muitos anos para ser escrito. O quê? Quando escrito está: lembra-te de onde caíste, volta para recomeçar. Davi disse: eu caí em Ecrom e eu vou voltar para lá, para me colocar de pé de novo, para viver uma nova história. Lá vai Davi. Espírito de Deus grita na minha alma: foi num culto que começou, você se afastou, mas olha onde eu te trouxe para recomeçar hoje. Foi num ambiente como esse que você sentiu a minha glória, e hoje olha onde eu te trouxe para recomeçar. Isso é tão forte, Caleb, e eu vou pôr uma vírgula e volto agora para fechar. Que foi depois de uma pescaria que Jesus salvou Pedro. E quando Pedro se perdeu, Jesus disse: eu sei onde te achar. Quando Pedro nega Jesus e Jesus é sepultado, depois de 2 dias Pedro diz: vou voltar a pescar. Lá vai Pedro. Na cabeça de Pedro é só mais uma pescaria. Na cabeça de Pedro é de novo barco, é de novo peixe, é de novo mar da Galileia. O que ele não sabia é que de novo, depois de uma noite inteira sem pegar nada, quando ele olha para a beira da praia, tem um homem dizendo: ei! Alguém do barco grita: diga! Ele responde: tem peixe aí! Alguém grita: não! A voz ecoa: joga a rede do lado direito do bar.
Pensa que alguém no barco diz: quem esse homem pensa que é? O outro joga. Eu estou começando a reconhecer o ambiente. Eu não sei vocês, mas foi num ambiente sem peixe que Jesus se manifestou. Foi num ambiente de noite mal dormida que Jesus se manifestou. Estou começando a reconhecer. Quando puxa a rede, 153 grandes peixes. João olhou para Pedro e disse: eu sei quem é. E quem é, Pedro? E quem é, João? É ele. Ele quem? O homem que manifesta no mesmo lugar, do mesmo jeito, da mesma forma. Rafael, não entendi, te explico. Foi assim na sexta, foi assim ontem, é assim hoje, é assim amanhã. Toda vez que se reunir no nome dele, ele manifesta. Levante a mão por um minuto e dê glória para ele. Eu estou encerrando, segura firme e forte. Pastor, não vou pegar, pega em nome de Jesus, não pirrasse o pregador. Segura firme, segura forte. Diga: a presença de Deus está no mesmo lugar. Quem mudou fomos nós. Fala para ele: quem mudou fomos nós. Mas vamos aproveitar que a presença está no mesmo lugar e vamos voltar a adorar como a gente adorava. Vamos voltar a entregar como a gente entregava. Vamos. Quem está entendendo e está disposto. Vai, Davi! Ai, meu Deus! Chega na casa de Obed-Edom, bateu na porta. Ei, meu filho, eu estou sabendo que tem 3 meses que a presença entrou e disse que por aqui o casal que brigava parou de brigar. Diz que o menino que estava nas drogas foi liberto. Eu estou conjecturando para você pegar. Diz que a empresa que estava falida, ele entrou e transformou tudo. Diz que vocês que não dormiam de noite, dependiam de remédio, agora fala que o salmista disse: em paz me deitarei e em paz eu dormirei. Ele disse: porque onde a presença entra, a transformação acontece. Davi disse: entendi, agora eu tenho um recado para lhe dar. O que foi? Vim buscar, meu filho. Eu também quero o que você tem. Ai, meu Deus. Você quer o que eu tenho? Então pode levar, rei. Davi disse: atenção, sacerdotes, eu não pego, eu não toco, eu não mexo. Vem, sacerdote. Sacerdote colocou a vara feita de madeira de acácia, colocou nos ombros. Disse: Davi, tem certeza que não quer repetir o carro novo? Tenho, porque de carro novo morreu gente, mas nos 6 passos e no sacrifício tem vida. No carro novo Deus parou a festa, mas nos 6 passos e no sacrifício Deus vai aprovar a festa. Eu não quero um carro novo. Colocaram no ombro e foram saindo da porta da casa de Obed-Edom. Se você não subir do glória comigo agora, dá ruim. 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Davi gritou: para! E agora, Davi, eu me lembro que depois dos 6 passos tem que ajoelhar, tem que reverenciar, porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus dos deuses. Davi disse: sacerdote, pega o cordeiro. Estou sentindo o pai na casa. Pega o cordeiro. E agora, Davi, sacrifica. E agora, Davi, agora levanta e faz o que? Dá glória para ele. E continua caminhando. 6 passos para. Sacrifica, dá glória, levanta e anda. Deus está procurando gente com disposição para levar a presença.
o que eu percebo no texto? É que o culto está mais vazio, mas tem sacrifício. Fique triste comigo não, que eu vou encerrar em 3 minutos. E quem for cantar já prepara ali. A minha geração tem que aprender com isso. Porque tem gente indo para a internet com um carro novo e está enchendo templos por aí. E lá não tem sacrifício. Lá não tem reverência. Lá é venha como está, permaneça do jeito que tiver, viva como quiser. O importante é você estar aqui. E enquanto isso, lugares simples, que tem gente pregando, tem que ter sacrifício. Tem que ter oração. Tem que ter santidade. Tem que abandonar o pecado. Está vazio. Mas quando uma irmãzinha do coque pega o microfone para orar, no culto dos 30 mil de Davi, só ele, o carro novo, aparece. No culto dos 6 passos, o homem desaparece. E o dono do culto desce. Perdeu de dar um glória. O homem desaparece. O dono do culto desce. Eu não sei se você percebe, mas o dono do culto desceu essa noite aqui no Arraial. E ele está dizendo: onde tiver sacrifício, eu recebo. Onde tiver sacrifício, eu recebo. Só quem trouxe, dá um pulo da cadeira, fica de pé e entrega a melhor adoração. Olha aqui. É o texto que diz que lá vem Davi, no culto dos 6 passos. E não é 6 passos para a vitória, é 6 passos para o sacrifício. O culto dos 6 passos não é 6 passos para o sucesso, é 6 passos para o sacrifício. No culto dos 6 passos não é 6 passos para a prosperidade, é 6 passos para a entrega. Lá vem Davi. Verso 14 diz que Davi começou a saltar com todas as forças. Fique triste comigo, você já me conhece há muitos anos, desde quando eu era um só, agora eu sou 2, olha o tamanho. No culto do carro novo, meu amigo João Nilton, não apareceu Davi pulando hora nenhuma, mas no culto dos 6 passos, eu começo a pensar, se Davi que era rei, Davi era o quê? Não, tem muita gente para pouco rei. Davi era o quê? Está pulando. Por que eu que não sou nada não vou pular? Se Davi que tinha coroa, tirou a coroa, arrancou a roupa real, se vestiu como todos, assim: ei, aqui eu não sou rei, aqui só tem um rei, é o rei dos reis. Por que eu não levanto mão? Por que eu não grito glória? Por que eu não deixo gritar, irmão? Aqui é um ambiente que a gente pode. Estão gritando desde quinta-feira para a festa da carne. Por que eu não vou gritar na festa do Espírito? As 2 mãos em cima. Feche os seus olhos por 30 segundos. E só se você veio para o culto dos 6 passos para o sacrifício, comece a sacrificar a sua adoração, vai. Se é glória, libera. Se é aleluia, libera. Se são línguas espirituais, fala. Porque o dono do culto desceu na casa. E outro igual não há. Se é verdade, canta como de lei. E outro igual não há. E outro igual. E cadê ele? Cadê ele? Está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é quando sobra altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar.
Jeová. Vamos! Diz Jeová. É Deus de quê? Jeová vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz papel de entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, Ele sempre é sol, incender reunião. Pega homens em Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Te adorarei, Senhor, mais uma vez. Fui chamado pra adorar. Sou adorador, foi assim que Deus. Cadê os adoradores? Diz: adorarei. Fui chamado pra adorar. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém pode calar um adorador. Diz: ninguém vai me calar. Está no meu DNA. Ainda se tirar em minha vida. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar. Ninguém para o adorador. Ninguém. Ainda se tirar em minha vida. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Quando chegar, te adorarei. Te adorarei. Quando chegar aí no céu. Tem alguém sentindo a presença do Deus da arca? Davi só foi buscar a arca na casa de Obed-edom porque ouviu o testemunho do que Deus fazia na casa. Aleluia. E eu fiz esse arrodeio todo para chegar aqui, agora, nesse momento. Vidas só buscarão a presença de Deus e se renderão a ela se ouvirem o testemunho de quem já tem a arca, se verem o testemunho de quem já carrega a arca. Se fosse pelo testemunho da casa de Abinadab, ninguém ia buscar a arca. Mas pelo testemunho do respeito, da reverência e do tempo de relacionamento de Obed-edom com a presença, Davi disse: transforma. Rafael, e o que isso tem a ver com agora e esse momento? É porque tem algumas pessoas aqui, estão divididas em dois grupos, e eu preciso da sua ajuda na intercessão agora. São dois grupos. O primeiro grupo estão como a nação de Israel, que perdeu a presença e nunca mais voltou a buscar. Se afastou dos caminhos do Senhor e nunca mais decidiu buscar a Ele. Se enveredou pelo seu próprio caminho, pelas suas próprias vontades, e você sabe que do jeito que você segue vivendo, se Jesus resolver voltar agora para buscar os carregadores de arca, você não subirá, e você sabe, porque você decidiu não se relacionar mais com Ele. Colocou a culpa em pessoas, em fatos e ocasiões, e você se afastou. E eu estou falando com você agora, o primeiro grupo. Que tal você fazer como Davi, que assume o reinado e diz: não dá para viver sem a presença.
Nem que eu tenha que caminhar quilômetros para buscar, eu vou. E Deus é tão misericordioso que hoje você não caminhou quilômetros, mas os carregadores de arca montaram essa tenda aqui no terreno da Adelém, para que você pudesse voltar a buscar a presença que te sustenta, a presença que te guarda. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que vai voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Rompa a multidão agora e venha aqui à frente. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, é com você que eu falo. Se você sabe onde tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, corra nele ou nela agora. Dê um abraço e diga: é com você que Deus está falando. E eu vim aqui te buscar para você voltar ao seu lugar de origem. Porque Deus montou a arca, que é o Espiremaia, Calamachu e Emequefe Andarawasi, só para te chamar de volta. Cadê a primeira pessoa? Levante a mão para eu te conhecer. Está vindo a primeira pessoa no corredor. 15 segundos para a gente orar, mas eu estou esperando a 19ª. Onde está você? Vem. Por que você insiste? Rafael, eu insisto porque o amor de Deus por você. Provar, está vindo mais uma ali, 19. Venha. Venha, porque eu estou crendo em 20 almas aqui pelo menos. Já tem 20. O pastor acabou de informar que com ele está fechando 20 vidas, 21 vidas para Jesus. Está vindo mais uma desse lado, 22, 23. Oh, meu Deus. Glória. Eu vou pedir ao pastor, vou pedir ao Caleb para orar. Vem cá, meu filho. Corre, só é para orar por eles. Olhe para cá. Eu vou dar um brado. Jesus salvou 23 vidas no Comadilém. Você vai dar o glória mais alto dessa noite para toda Luiz Eduardo Magalhães ouvir. Vamos lá? Jesus salvou 23 almas no Comadilém.